E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo belezinha? Aqui quem fala é Rodrigo e hoje a gente vai estar abordando algumas técnicas para construção de interfaces baseadas no Material Design, só que implementadas em cima do FireMonkey. Material Design é basicamente o que a Google usa para construir seus aplicativos para Android, o padrão deles. Você pode ver que tipo o Google, o Gmail, o calendário, a própria Play Store, entre outros aplicativos, segue todo o mesmo padrão que é o Material Design. Nessa pequena palestra aqui a gente só vai abordar algumas pequenas coisas como construção de cards e outros componentes pela questão do tempo mesmo. Aqui nos dias eu vou estar disponibilizando mais algum material que é sobre animações, mais algumas outras coisas mais avançadas. Quem quiser esse material só se inscreve no final da palestra, vai ter um link. É uma coisa básica, só e-mail, nome. E assim que eu tiver terminado isso, eu vou estar disponibilizando enviando por e-mail, beleza? Então, basicamente hoje a gente vai falar sobre os conceitos básicos do Material Design, que são conceitos mesmo de definição, não a parte de programação. Vamos conhecer algumas ferramentas que são disponibilizadas pelo próprio Material Design, que facilitam nosso dia a dia, como seleção de paleta de cores, entre outras. E a gente vai codar um pouquinho para ficar mais compreensível como é que faz na prática isso aí. Beleza? Vamos lá então. Então pessoal, esse cara aí sou eu. Eu me chamo Rodrigo Bernardi. Trabalho com programação tem um tempo já. Basicamente começou lá por volta de 2016, onde estava cursando sistemas de informação. Me apareceu a oportunidade no estágio e eu aderi. No início foi Delphi mesmo, mas já passei por outras coisas como JavaScript, Java, Golang. Mas o Delphi age nossos corações e a gente sempre volta, né? Hoje em dia eu atuo como consultor na parte de serviços do Embarcadero do Brasil. E nas horas vagas a gente desenvolve uns projetos open source. Quem quiser conferir vai estar lá na nossa github.com/hashload. Tem vários projetos interessantes lá, como o Boss, que é gerenciamento de pacotes do Delphi, de dependências no caso. Temos já o GAR, que está em desenvolvimento ainda, que é um conector para o MongoDB. E o Horse, que é um servidor HTTP bem bacana para vocês conferirem lá. Beleza? Chegamos onde a gente queria então. O Material Design foi divulgado pela Google lá por 2014. Ele foi basicamente baseado no mundo físico, onde eu tenho uma folha de papel, digamos. Vamos pegar essa imagenzinha aqui em cima. Digamos que esse filetezinho aqui branco seja folha de papel, que é o background da aplicação no caso. E a gente tem um toolbar, que é essa partezinha preta. Como vocês podem ver, ela está mais à frente do que a folha de papel, que é o background. Essa aqui é a vista lateral, tá bom? Isso aqui vai ter um ponto de luz que vai ser aqui em cima mais ou menos, que foi definido pelo Material Design. Com isso, esse layerzinho aqui do toolbar vai criar uma sombra aqui embaixo. Isso vai dar aquela sensação de ter um objeto na frente do outro. Aquela sensação, tipo, que você tem a percepção nítida que é um espaço meio que 3D, só que não é tão 3D assim. Por isso que o Material Design utiliza o X, Y e Z. Ele basicamente utiliza os benefícios de superfícies, que são os cardzinhos, essa elevação entre eles e a projeção de sombras para dar a impressão do mundo real, como se estivesse sobrepondo coisas físicas mesmo, com um certo ponto de luz. Aqui nós temos um exemplo mais nítido disso, que nós temos o background, que é essa partezinha cinza ao redor aqui, e o nosso ponto de luz está aqui em cima, digamos. Com isso, a gente não vai ter sombra aqui na frente, em cima, e vai ter aqui embaixo. Você pode perceber que tem uma sensação de elevação do fundo. Essa é o objetivo principal do Material Design, simular o mundo físico. Aqui a gente pode ver bem nitidamente como é que funciona o Material Design em si, essa parte da elevação. No dia a dia a gente está acostumado a implementar somente coisas com X e Y na tela, que é a altura e a posição do vertical e horizontal. Mas essa de profundidade a gente não utiliza muito, tipo, por exemplo, na aplicação que a gente faz em Delphi.
E a gente nem tem essa implementação no Delphi. A gente utiliza o Shadow Effect para dar essa impressão de elevação em si. O Material Design, propriamente já diz, que os objetos são da espessura de uma folha. Então, tipo, a gente não vai ter um objeto como esse aqui, que é um objeto espesso para definir essa elevação. Isso tá errado. Isso, toda a parte de sombreamento é definida pela altura dele, não pela espessura. O que a gente pode ver de uma forma mais simplificada, como é que funciona isso. A gente vai ter um background aqui que vai ficar na posição 0 no Z. Os itens dessa lista aqui também ficam praticamente no zero. Porém, já esse toolbar vai ficar um pouco mais elevado. E o Float Action Button, que é esse carinha aqui, que geralmente está aqui ou aqui embaixo, depende da aplicação, vai estar mais elevado ainda. Esse aqui, a única coisa que vai sobrepor ele é quando a gente clica nesse botãozinho aqui que vai abrir o drawer do lado, aí ele vai ficar para trás, senão ele fica na frente de tudo. Aqui então um exemplo mais simplificado da sombra. Por exemplo, quando ela está com 2 dp de altura, ela vai ser bem sucinta, bem fraquinha. Aí já vai, conforme vai elevando, ela vai perdendo definição do formato dela e vai ganhando tamanho, para dar essa impressão mais nítida da altura em si do objeto. É bem simples, a gente utiliza o Shadow Effect mesmo para essa impressão e no final fica uma aplicação muito bonita. O Material Design em si, ele é cross-plataforma, até porque ele se trata apenas de um conceito de design e não de alguma coisa presa a alguma plataforma. Então ele funciona tanto no Android, que é onde ele foi inserido inicialmente, tanto no iOS, que apesar de tudo que a Apple tem o seu padrão de design, ele fica muito agradável lá, e na web, que ele tem uma aceitação tipo enorme, porque as páginas ficam realmente muito bonitas se seguir o padrão do Material. Agora a gente vai conhecer algumas ferramentinhas que o próprio site do Material Design oferece pra gente, que é um acervo de ícones e uma chamada Color Tool, que é um facilitador para a gente criar a paleta de cores para a nossa aplicação. Vamos lá então conhecer esses carinhas. Aqui no navegador, se a gente acessar material.io, a gente vai entrar na homepage do Material Design. Aqui vai ter algumas abinhas, a gente vai entrar em Tools para ver as ferramentas que eles têm para nós. Primeiramente a gente vai acessar os ícones e depois a gente vai acessar o Color Tools. Só vou abrir em abas diferentes para deixar carregado já. Existem outras coisas aqui que a gente não vai entrar ao mérito por causa dessa questão de tempo mesmo. A gente já vai aqui nos ícones. Aí carregou. Na parte dos ícones a gente pode selecionar alguns temas diferentes para ficar de acordo no nosso gosto. Por exemplo, vamos pegar um download aqui para um facilitador maior ainda. Por exemplo, aqui eu tenho que fazer o download dos tamanhos que eu quero. Mas se eu selecionar, tipo, por exemplo, o Android, eu vou fazer o download de todos esses tamanhos aqui, só que no formato do Android, já nas pastinhas definidas pela resolução de tela. Ops, fui no errado. Abrir aqui. Por exemplo, no MDPI, que é o tamanho médio, a gente vai ter todos aqueles tamanhos lá, só que no tamanho certinho do ícone. Por exemplo, esse aqui vai ser, vamos ver a informação do arquivo, 24 por 24, que é o tamanho 24 do MDPI. Se a gente usar o tamanho 24 do HDPI, vai ser diferente. Já vai ser um tamanho um pouquinho maior, 36 por 36 e assim por diante. Então ele já vem para a gente fazer a utilização daquele multi-resolution bitmap do Delphi, onde ele se adequa ao tamanho da tela específica. Certinho? Vamos para o Color Tool. Aqui no Color Tool eu tenho essa facilidade aqui, ó. Nesse lado aqui eu vou ter uma demonstração da tela em si do dispositivo, que é só um exemplo básico, mas já serve de alguma coisa para nós. Tem várias telinhas para a gente já fazer uma aplicação da cor, para ter uma ideia de como é que vai ficar na nossa aplicação. Por exemplo, eu vou pegar a cor primária, vermelha, digamos.
Com isso, ele já define a cor primária, que é aquela que eu selecionei, já cria a cor clara e a escura para ela. E secundária, vamos definir uma outra cor. Por exemplo, essa cor lima aqui. Mesmo que não combine, mas tudo bem. Vai ser o mesmo esquema, ele já vai definir a cor clara e escura. Só vamos pegar uma cor um pouquinho mais forte para ele mudar a cor do texto na cor secundária. Por exemplo, aqui, ó. Cor primária ficou vermelha, cor do texto na cor primária ficou preto, cor secundária ficou esse lima escuro, e cor do texto, como essa cor ficou mais escura, ele vai ser branco. A gente pode ver aqui nos exemplos, a gente vai ter uma noção bem clara do que vai ser nossa aplicação. Isso facilita muito, eu utilizo muito no meu dia a dia, é uma ferramenta simplesmente incrível. Aí, se eu não quiser utilizar essas cores aqui, eu tenho esse custom. Com ele eu posso basicamente selecionar uma cor que eu quiser, definir o hexadecimal e ele vai aplicar aqui, já vai definir todas as cores claras e escuras e a cor do texto que vai ser ideal para essa cor que a gente escolheu. Sensacional. Basicamente são essas duas ferramentinhas. Vamos para a próxima parte então. Chegou a parte boa então, vamos pôr a mão na massa. Deixa eu minimizar isso aqui. Cadê meu Delphi? Aqui. Vamos criar um novo projeto então, para criar uma demonstração de alguns componentes básicos. Vamos criar um multi-device application para usar o FireMonkey. São Bank Application mesmo. Tamanho do formulário, quando que é para dispositivo mobile, eu costumo usar 558 e 350 tamanho. Basicamente fica assim. Só vou salvar aqui para disponibilizar para vocês depois lá no Git. Demo 1. Ops, deu ruim aqui. E vamos salvar o projeto como demo 1, o nome dele. Beleza? O que a gente vai criar primeiro? Vamos tentar criar um Float Action Button. O que a gente precisa? Float Action Button. Vamos abrir uma nova abinha aqui. Vir aqui em imagens. Float Action Button nada mais é que esse botão aqui de ação aqui embaixo. Então vamos fazer algo semelhante. Vamos pegar um círculo. Ele vai ficar aqui mais ou menos. Vamos ancorá-lo para ficar na posição sempre aqui embaixo quando a gente redimensionar o formulário. Oito. Ops. Só deixar o padrão que estava antes. O Material Design não quer que a gente deixe essa bordinha aqui ao redor do círculo. Então vamos removê-lo, que é o chamado stroke. Vamos pegar ele aqui e deixar o corrente como nono. Já sumiu. Beleza, mas ainda assim ele continua no mesmo nível que o background. Como é que a gente vai resolver isso agora? Aqui no Delphi a gente tem um carinha chamado Shadow Effect, que vai estar aqui nos effects. Bom, melhor pesquisar aqui em cima mesmo, que a gente encontra mais fácil. Só vamos jogar ele aqui dentro. Arrastar aqui para ficar no círculo. Beleza, já dá aquela sensação de elevação. Porém, ainda não se enquadra no padrão do Material Design. Você pode reparar que a sombra aqui, ela está mais ou menos no ângulo de 45 graus, a direção da luz. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar isso aqui para 90, que a partir de agora ela vem de cima para baixo. Perfeito.
Como o Float Action Button era um pouquinho mais elevado que o padrão, que os demais componentes, vamos deixar a distância como 4 aqui. Opacidade costumo deixar como 0.5 e o Soft Res costumo deixar como 225. Vamos ver como é que ficou. Já temos aquela sensação do botão acima do nível do background de aplicação. Só um minutinho que eu já vou pausar o vídeo aqui só para conectar o celular para a gente rodar direto nele. Voltando aqui então, acabei de conectar o celular. Já deve estar aqui em Target. Belezinha, então vamos rodar nele. Já está aqui exibindo a tela do dispositivo. Essa compilação aqui é meio demoradinha um pouquinho, mas nada alarmante. Logo em seguida vamos montar o cardzinho e botar um toolbar seguindo, já definindo algumas cores. Vamos aproveitar aqui esse tempo de compilação, entrar no Material.io e aqui em Tools, naquela ferramentinha que a gente tinha entrado antes, que é o Color Tool, vamos só definir uma paletinha de cores rapidão aqui. Por exemplo, vamos pegar esse verde mesmo. Você pode ver que o toolbar ficou com a cor a cor que a gente selecionou. E o Float Action Button também. Então vamos definir a cor dele lá assim que compilar. Já está assinando o APK que ele gerou e vai botar para rodar no celular. Pode ver que temos nosso Float Action Button aqui. Show de bola. Vamos continuar com o desenvolvimento da interface. No círculo que a gente criou, no fio a gente vai definir aquela cor que a gente criou na paleta. O verdinho, vamos pegar uma toolbar também. No tint color dela, vamos definir a mesma cor. Shadow Effect, para dar uma sensação de elevação. Perfeito. Só vamos jogar ela para trás. Nosso Float Action Button sempre fica na frente. E está aí. Só vamos resetar a posição original deles. Vamos adicionar um label aqui em cima desse toolbar, só para ficar bem bacaninha a nossa tela de demonstração básica. Vou pegar um label dentro do toolbar, certinho. Alinhamento, vamos botar content para ele pegar todo o toolbar. Só definir uma margem para ele não ficar colado na tela do aparelho. Aqui, margens, left vamos deixar 5 no top, 5 no right,
Belezinha, tudo tá com 5. Agora, para ele pegar o estilo do texto da toolbar mesmo, aqui no Style Lookup a gente vai ter Tool Label, que já é uma pré-definição do texto da toolbar, do título da toolbar mesmo. Só que nesse caso a gente vai mudar a cor do texto para aquele definido lá na nossa seleção de cores da paleta. Só vamos voltar aqui então no Color Tool. Antes eu não comentei, mas aqui nessa abinha a gente tem mais informações sobre as cores. Por exemplo, aqui a nossa cor primária é esse verde, certo? Então, qual texto fica mais adequado a ele? Como a toolbar ele vai usar o large, o tipo da fonte, a nossa melhor definição ainda ficaria o branco em cima, na minha opinião, claro. Mas aí varia de cada um. Então vamos mudar aqui pro branquinho. Vamos mudar aqui para demo 1. Só para condizer com a nossa aplicação. Beleza. Ainda por cima, para finalizar essa pequena tela de demonstração que dá para criar componentes do Material no Delphi, vamos criar um card utilizando um retângulo. Antes disso, vamos definir um layout para separar esse toolbar do resto. Pronto, ele ficou como client. Só vamos jogar o nosso retângulo para dentro dele, que senão não vai dar muito certo não. Alinhamento do retângulo vai ficar top. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho dele. As margens dele vamos definir mais ou menos o padrão da definição do label da toolbar. Vamos aqui nas margens. Vamos pegar o bottom, não precisa, vamos definir o top como 5. O left e right vamos definir como 5 também. Ele sempre traz por padrão esse stroke como ativo. E no caso a gente nunca vai querer isso no Material Design. Então a gente sempre vai ter que vir aqui no stroke e definir como none. Mas isso é bem tranquilo. Vamos fazer a elevação dele com o Shadow Effect. Basicamente temos um card. Só faltou a cor do fundo dele, que por padrão no Material a cor do fundo da tela não é exatamente branco, mas a cor do card sim. É quase imperceptível isso, mas ele dá uma diferença para dar aquele contraste entre o card e o fundo quando que pega essa parte mais de cima aqui que não tem o efeito da sombra em si. Então vamos botar como white. Vamos dar uma olhadinha no card de exemplo aqui. É mais ou menos isso, certinho. Vamos pegar nosso Shadow Effect, dar uma diminuída na altura, definir aqui como 4 e o Softness, nosso padrão que é 225. Bacaninha, né? Vamos aumentar o tamanho dele aqui. Seguir aquele padrãozinho daquele exemplo mesmo. Vamos botar uma imagem aqui em cima no top. Só mover para dentro do card. Inclusive vamos pegar essa imagem aqui mesmo.
Só vamos a imaginar de trabalho, que só vamos ter uma resolução no caso, mas tudo bem, é só uma demonstração. Pois é, ele veio tudo ainda. Mas tudo bem, vamos pegar uma outra imagem qualquer aqui. Ou, por exemplo, uma cor sólida, só para demonstração. Vamos trocar essa imagem para um retângulo. Certinho, então. Aqui vamos definir uma altura bacaninha para ele. Vamos pegar uma cor aleatória aqui. Pode ser esse chocolate mesmo. O que mais falta? Temos um título e um subtítulo, certinho. Vamos botar nosso título aqui. Tornar o responsivo o nosso label, alinhando ele ao top e definindo a margem para ficar afastado do resto. Definir 5, 5, 5 e 5. Só vamos ver se ficou aqui. Opa, top é mais distante, então vamos botar lá cor 15. E as margens laterais são maiores também, 10 e 10. Vamos definir para caso a tela seja mais pequena. Não, já ficou certinho. Se ele não dividir o texto do label em duas linhas, que senão ele vai aumentar o tamanho e fica meio ruim a visualização. Vamos desmarcar esse carinha aqui. Style lookup, vamos botar cadê? Label style. Só dar um Ctrl+C, Ctrl+V nele mesmo, pra gente criar nosso subtítulo. Aqui a nossa fonte aqui por padrão era 14, vamos deixar ela 12. As margens também mudam. Você pode ver que aqui a margem é minúscula. Vamos definir aqui o top como 2. No caso, o botão aqui também a gente vai tirar. Calma aí. Ficar 0. E aqui a gente vai definir como 2. Beleza? Então, basicamente o que faltou aqui foi a gente criar as nossas actions aqui embaixo, certo? Vamos fazê-las então. O que a gente vai precisar? Vamos para um layout, só para botar os botões, jogar para dentro do nosso card. Alinhamento está sempre ao top. Vamos definir uma margem para ele, senão vai ficar grudadinho na tela. 5 e 5 como o resto. Só vou tirar o stroke desse carinha aqui que tá me incomodando já. Aí, bem melhor. Beleza, vamos pegar 2 botões.
Temos os dois aqui então. Alinhamento left e left. Só diminuir um pouco esse tamanho aqui que ficou meio grosseiro. Aí definir uma margem para eles, que senão vai ficar muito grudadinho também. 3 e 3. 1 e 1. Agora o que a gente faz? Como o nosso card é branco, esse botão por definição ele vai pegar a cor do formulário. Vamos só alterar o tint color dele para white, que é a mesma cor do nosso card. Vamos mutar aqui certinho. Vamos mudar o texto para ficar igual lá. Action 1. Action 2. Só aumentar o tamanho que cortou o texto. Vamos ver como é que ficou na prática. Só vai compilar aqui e já era. Vocês vão reparar que esse Float Action Button aqui, quando você pressiona ele não está com nenhuma animação. Isso porque não vai entrar nessa palestra ainda, mas vai estar presente na próxima parte do conteúdo, que é um processo um pouquinho mais complexo de fazer, já que ele perde as definições do botão porque ele não é um botão, é só um shapezinho. Beleza? Só vamos aguardar a compilação terminar aqui. Quase terminando já. Aí agora foi. Tá instalando já nossa APK. Perfeito, tá aqui nosso cardzinho. Incrivelmente isso aqui ainda ficou pequeno, a gente não foi ajustado direito. Mas aqui o nosso card, baseado nesse card aqui do Material Design. Beleza? Bom pessoal, para finalizar, eu tenho essa tela de login que eu pedi para um amigo meu que é designer montar no Adobe XD, que é uma ferramenta para prototipação de telas. E o resultado que ele me mandou foi esse. E o meu desafio era montar isso no Delphi. Eu não cheguei a 100% de perfeição com isso, mas deu para atingir um nível bem próximo. Não iria conseguir montar tudo isso durante a palestra, porque foi um processo um pouquinho mais complexo, mas chegamos a isso aqui. Basicamente, eu tenho as imagens da logo que ele me passou, da background que ele passou, que é esse aqui, e tenho mais a logo, que foi essa aqui. Com isso, eu defini uma imagem de fundo aqui eu criei um layout da aplicação inteira, joguei aquela imagem como fundo com o Blur Effect, para dar esse efeito de distorção. Com isso, eu já tinha a minha parte de background toda aqui já feita. Só faltava implementar a logo e mais o diálogo, o formulário, o formezinho com os campos de login. A logo não passa de uma imagem normal. Já o formulário de login tem os dois digits também padrão do Delphi. Aqui eu criei um layout para dispor dos botões de escrever e para logar. Basicamente, no background aqui eu joguei um retângulo, botei a opacidade dele em 0,3.
Não consegui chegar na perfeição desse desfoque de fundo aqui, como é feito aqui, mas o efeito é semelhante, dá para ter uma noção do que é. O botão de login também é um retângulo, juntamente com um label com o texto. Só tem o Shadow Effect para elevação e o escrever-se ele fica junto com o nível do formzinho. Basicamente é isso. O resultado no aplicativo ficou, no dispositivo ficou isso aqui. Calma aqui. Então, atingimos esse resultado. Deixa eu botar lado a lado aqui para comparação. Não ficou 100%, mas ficou um sucesso semelhante. Dá para trabalhar um pouco mais em cima? Dá para deixar mais perfeito conforme está no protótipo? Também dá, mas por questão de tempo eu não consegui mexer muito ainda. Essa aplicação demo aqui da tela de login, juntamente com o protótipo, as imagens, vai estar disponível juntamente no GitHub, que eu vou deixar no final da palestra o link para vocês baixarem. Então, pessoal, basicamente é isso aí mesmo. Quem quiser baixar os fontes ou a apresentação em si, é só entrar nesse endereço aqui. Vai ser direcionado para o meu GitHub e lá vai ter um repositório com a apresentação, com as duas demonstrações e com aquele protótipo da tela de login. Beleza? Só sabit.ly/Rodrigo-CodeRage 2019. E quem tiver interesse na continuação do conteúdo sobre o FireMonkey com a parte mais avançada, com animações e mais alguns outros recursos, é só acessar no bit.ly/FireMonkey-PT2, PT2. Vai ter um formulário para inscrição lá, isso vai estar disponível por mais uns dias. Quem se inscrever lá vai recebendo e-mails tudo certinho em poucos dias. Beleza? Aqui estão meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Muito obrigado pela atenção e é isso aí. Vamos que vamos.